Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suelen. Eu demorei um pouquinho para trazer os vídeos de agosto, mas é porque eu estava curtindo um pouquinho da Olimpíada. A Olimpíada está terminando, então vamos começar a retomar os nossos estudos. Na videoaula de hoje, eu vou trazer um pouquinho sobre função do primeiro grau, sua lei de formação e conjunto de domínio e imagem. Se liga! A função do primeiro grau, o próprio nome já está dizendo, é uma função, é uma relação entre dois valores. Lá, ó, a concentração alcoólica ela está em função da quantidade ingerida. Então, quanto mais eu tomo bebida alcoólica, mais eu bebo álcool, né, o chopp, o vinho, mais eu fico bêbado, essa concentração aumenta. Outro bem clássico é o valor que eu pago de telefone. Então, o preço pago por uma ligação vai depender do tempo que eu fiquei falando no telefone. Quanto mais eu ficar falando, mais eu vou pagar. Clássica essa daqui do tanque de combustível. Então, olha só, o consumo de combustível está em função à distância percorrida. Então, quanto mais eu ando com o carro, mais eu tenho que colocar combustível no meu carro. Olha só um exemplozinho contextualizado para você. Uma academia paga a seus professores a quantia de R$15 a aula. Aí eu lhe pergunto, quanto que ele vai ganhar no final do mês? Qual é a lei de formação que relaciona o valor recebido por esse professor? A função aí, este valor que ele vai receber está em função da quantidade de aulas dadas. Eu consigo representar matematicamente esse valor, ou seja, existe uma formulinha que a gente chama de lei de formação que representa a quantidade que ele vai receber. Então, como que vai ser calculado? R$15 vezes uma aula, R$15. Se ele der 2 aulas, R$15 vezes 2, R$30. Se ele der X aulas, que eu ainda não sei no final do mês quantas aulas ele vai conseguir dar, eu vou pegar esse 15 e vou multiplicar por X. Então, a lei de formação, ela é dada por Y igual a 15x, onde o meu Y é a minha função. Eu trouxe aquele exemplo clássico que está em todos os livros didáticos, que é o exemplo do táxi. O táxi, pessoal, existe um preço fixo que só de eu chamar o táxi eu já estou pagando, que é chamada de bandeirada. Esse valor de bandeirada de R$5,40 eu peguei lá do Rio de Janeiro, nessa época de Olimpíada. Então, só de chamar o táxi você está pagando R$5,40. Conforme ele vai andando, ele vai computando a cada quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro rodado, você paga mais R$2,30. Então, eu montei aqui para você uma tabelinha um pouquinho mais extensa, só para você entender. Se você chamar o táxi, você não andou nenhum quilômetro. Então, como ficaria para eu pagar? R$5,40 mais 2,3 vezes 0 quilômetros. Isso dá R$5,40, que é só o valor da bandeirada. Mas se eu andar 1 quilômetro, eu vou somar aos 5,40, R$2,30. Se eu andar 2 quilômetros, eu faço R$2,30 vezes 2, mais 5,40 da bandeirada. Isso dá R$10. Se eu andar 3 quilômetros, eu faço 2,30 vezes 3, mais 5,40, R$12,30. E assim por diante. Se eu andar 20 quilômetros, eu pego lá 5,40 mais 2,30 vezes 20, que é igual a 51,40, tá certo? E se ele andar X quilômetros, então você vai ter que pagar 5,40 da bandeirada mais 2,30 vezes X, que eu ainda não sei qual é o valor. Então, eu falo que essa formulinha, quando está com o X, eu falo que é a minha função do primeiro grau, tá certo? Então, eu deixei aí para você a formulinha do táxi só para a gente comparar a notação mesmo da função do primeiro grau. O que é essa função? Uma função é chamada do primeiro grau quando ela é definida por a seguinte sentença: y é igual a ax mais b. Compara isso que eu disse agora para você com a lei de formação do táxi.
quem está no lugar de quem? Então, repare que 5,40, ele é um valor sozinho. Então, ele está no lugar do B. 2,3, ele está multiplicando x, que ele está no lugar do meu A, que é o A que está multiplicando o x. Então, o meu A e o meu B, nesse caso, eles são chamados de coeficiente da função. Eles são números reais, então qualquer número que você pensar que esteja no conjunto dos números reais pode entrar aí. É só o meu A que tem uma exceção. O A, ele não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, essa parte do x ela anula, fica 0 vezes x, 0. Aí só sobra o B. Então eu não tenho uma função afim neste caso, eu tenho uma função constante. E o y e o x, Suelen? O y e o x são duas variáveis. Conforme eu coloco um valor para x, eu obtenho um valor para y. Então, chegou a hora de falar sobre o domínio e a imagem. Então, olha só, um exemplo bem clássico. Eu tenho um quadrado e eu quero achar o perímetro desse quadrado. Por enquanto, esse quadrado tem lado x. Como que eu calculo o perímetro desse quadrado? 4x? Então, eu posso colocar lá P igual a 4 vezes x. Isso é o meu perímetro. Eu acabei de colocar para vocês, pessoal, uma lei de formação do perímetro de um quadrado. O P está no lugar do y e o x está no lugar do lado aí, né? Que é o valor do lado. Então, eu tenho 4 vezes x. O que vai variar aí? O x. Agora, muita atenção. Eu posso colocar qualquer valor para x nesse caso? Não. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, um lado valendo menos 2, isso existe? Eu posso colocar um valor valendo 0 para esse lado? Não existe. Então, nesse caso, o meu domínio, ele pertence ao conjunto dos números reais. Só que esse conjunto tem uma exceção. Ele só pode ser maior que 0. Então, nesse caso, o x pertence aos reais, positivos e diferentes de 0. Isso vai me dar um perímetro também positivo e diferente de 0. Então, eu consigo determinar e colocar exceções para o meu domínio e para a minha imagem. Nesse caso, o meu lado vai ser o meu domínio e o meu P, que é o perímetro, vai ser a minha imagem. Um depende do outro. Vamos colocar um exemplozinho? Olha só. Um chefe de departamento percebeu que quanto mais ele anunciava seu produto, mais ele vendia. Até aí tudo bem. Logo, a venda é dada pela função. Então, ele conseguiu estabelecer uma função, uma relação entre duas variáveis aí. Y é igual a 3 meios de x mais 150, onde o y é a quantidade vendida de mercadoria e o x é o número de anúncios feitos. Pergunta-se: quantas mercadorias a loja vendeu se o anúncio apareceu 42 vezes? Então, esse número 42, eu vou ter que colocar onde na minha função do primeiro grau? No x, porque a quantidade que foi anunciada foram 42 vezes. Então, no lugar do x, eu coloco 42, faço uma multiplicação, 3 vezes 42 dividido por 2, mais 150, eu tenho 63 mais 150, 213 mercadorias. Então, eu tenho lá que se eu anunciar 42 vezes, eu vou conseguir vender 213 mercadorias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Só abordei da lei de formação e domínio e imagem. Esse vídeo eu fiz para aquela galera que estavam pedindo vídeo sobre função do primeiro grau. Eu vou dar continuidade a esse estudo de função do primeiro grau. O que apareceu aqui foi só a introdução, tá? Então eu queria deixar um grande beijo para essa galera que tá acompanhando o canal e que tá gostando das aulas e deixando mensagens para mim, tá bom? Um beijão e até a próxima!